Então, pessoal, para a gente entender hoje sobre o comportamento esquizofrênico, a gente precisa fazer uma análise histórica de onde é que nasce, de onde é que vem essa noção. Hoje a gente pode dizer que a esquizofrenia talvez seja um dos herdeiros mais proeminentes do que antigamente a gente chamava como loucura. Porque se a gente utilizar hoje tecnicamente os conceitos, vamos poder ver que a topografia comportamental, ou seja, a forma que os comportamentos humanos eles foram sendo moldados, adquiridos aí com o passar dos anos, hoje a gente pode considerar a loucura como várias psicopatologias, várias psicoses, vários transtornos, às vezes até mesmo de humor, outros transtornos de personalidade, dentro de uma perspectiva aí psicopatológica moderna contemporânea. Só que, como falei para vocês no vídeo anterior, loucura não é um termo técnico. Né? Então você pode aí ter comportamentos que antes seriam considerados como loucura, que podem estar aí desde um comportamento maníaco, um comportamento paranoide, um comportamento catatônico, heberfrênico, enfim, vários conjuntos de comportamentos aí. E até mesmo por isso você tem a esquizofrenia como um grande guarda-chuva que acabou por englobar esse conjunto de comportamentos aí que muitas vezes é desorganizado, um conjunto de comportamentos que são disfuncionais ou incomuns, ok? Então quando a gente fala de comportamentos incomuns, a gente fala dessa forma porque o conceito de normal, como falei para vocês, ele é um conceito bastante relativo na nossa atualidade. O que é normal para uma pessoa pode não ser normal para outra. Por isso que nós precisamos de uma análise social, cultural, até mesmo geográfica. Eu vou explicar para vocês o que os fatores geográficos podem afetar, porque em alguns contextos determinados comportamentos eles são totalmente aceitáveis e eles são até reforçados por aquela comunidade ali, utilizando esse contexto aí comportamental. Mas para a gente entender de onde que vem essa noção de esquizofrenia, a gente precisa entender um pouco da história, precisa entender de onde que vem essa noção de loucura, desse comportamento desorganizado. Nem sempre esse comportamento teve uma conotação pejorativa, uma conotação negativa. Na Grécia Antiga, na mitologia, acreditava-se que o louco, a pessoa que delirava, que alucinava, ela estava recebendo algum tipo de revelação divina. E essa mensagem era tão importante, ou ela era tão diferenciada, que não eram todos os normais que tinham capacidade de entendê-la. Então, alguns oráculos, vamos dizer assim, na Grécia Antiga ou em alguns outros povos, muitas vezes que a gente hoje olharia e poderia até dizer que talvez tivesse um surto, tivesse tendo algum tipo de questão psicótica ali, não estou dizendo todos, obviamente, porque você vai ter um elemento cultural ali, um elemento religioso, espiritual, que vai moldar também comportamentos. Mas, na mitologia grega, antigamente o louco era interpretado como uma pessoa que tinha algum tipo de revelação individual e especial da parte das divindades, ok? Mas com o passar do tempo as coisas foram se modificando e eu vou explicar para vocês como a loucura ela perdeu um pouco dessa conotação, vamos dizer assim, um pouco positiva na Grécia e ela entra na ocidentalidade com uma conotação um pouco negativa. Bom, hoje a nossa forma de pensar basicamente é uma forma judaico-cristã e greco-romana. E para a gente entender isso, obviamente precisamos entender esse paradigma grego que eu já expliquei para vocês, da loucura como um ato divinatório, vamos dizer assim, mas também tem o paradigma judaico. Antigamente os judeus acreditavam que os loucos eram pessoas que eram possuídas por espíritos malignos. Se você pega o Novo Testamento, pega aí alguns momentos em que Jesus, por exemplo, faz alguns trabalhos de exorcismo, você vai ter um momento específico de um endemoniado que era louco. E os discípulos vão falar que ele era lunático. Por quê? Porque na mitologia hebraica acreditava-se que alguns espíritos vinculados à lua eram responsáveis por fazer com que as pessoas tivessem comportamentos um pouco incomuns. Por quê? Acredita-se que era porque essas pessoas que tinham um comportamento desorganizado ou esquizofrênico, elas costumavam sair um pouco mais à noite naquela época. Então eram pessoas vinculadas mais a espíritos da noite, espíritos noturnos, né? Eram pessoas que ficavam ali andarilhas, com a higiene bem deteriorada e falando coisas ali que às vezes não eram muito conexas. Então o que acontece? Nesse paradigma aí hebraico, que depois foi sendo também um pouco vinculado ali por algumas vertentes primitivas do cristianismo, pensava-se que os doentes mentais, os esquizofrênicos, os loucos, ou dê o nome que você queira dar aí, eles eram pessoas possuídas por espíritos e durante séculos isso foi tratado dessa forma, com rituais de exorcismo, alguns rituais inclusive um pouco violentos,
no quesito de limpar as pessoas, purgar ela desses espíritos. Porém, o que acontece? Nós entramos numa Idade Média, uma Idade Medieval, um pouco antes do advento aí da medicina enquanto ciência moderna, e a gente teve o que foram as cruzadas, o movimento histórico das cruzadas. Então teve um fluxo muito grande de soldados, os cruzados que saíam da Europa, iam até o Oriente Médio, ali a Terra Santa, Jerusalém, para fazer ali as suas guerras. E neste trânsito, que foi muito intenso, começou a existir aquilo que a gente vai conhecer como a peste negra, ou a peste bubônica, a peste, enfim. E foi um movimento em que a Europa inteira entrou numa pandemia, ela parou, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ali perderam as vidas, e começou a desenvolver, junto com um conceito muito anterior que a gente já tinha, de leprosários, né? Vou explicar para vocês o que era isso, um movimento de isolamento dessas pessoas, né? O que eram os leprosários? Antigamente as pessoas que sofriam com a lepra, que era conhecido como mal de Hansen, eram pessoas que eram isoladas do convívio social. Muitas vezes elas eram tiradas, eram colocadas para fora dos muros das cidades-estados, das cidades que existiam naquela época. Por quê? Porque o mal de Hansen, ou a hanseníase, era altamente contagioso naquela época. Hoje já é uma doença, já é uma patologia que tem controle, mas naquela época era fora de controle. Então, as pessoas, a partir do momento em que elas eram contaminadas com a lepra, elas eram colocadas para fora do muro das cidades. Em algum momento nas grandes cidades foram criados os leprosários, que eram estruturas públicas onde as pessoas eram jogadas, eram colocadas, deixadas ali para terminar o resto das suas vidas, eram como se fossem sanatórios. E daí vem o termo de sanatório, que é o lugar de criar, de gerar saúde para essas pessoas, né? Porém, ali naquele contexto de lepra, no contexto também de peste, de isolamento, etc., quando acabam as cruzadas, acaba esse trânsito aí de Oriente, Ocidente, Oriente Médio ali, diminui o contágio, diminui essa série de contaminações que haviam ali, e essas estruturas que antes eram vagas passaram a dar espaço para aquelas pessoas que apresentavam comportamentos contraproducentes, comportamentos delirantes, comportamentos que perturbavam a ordem social. Porque é justamente aí nesse contexto que nós vamos começar as revoluções industriais. Ali você vai ter um capitalismo que já está surgindo, em que você sai de um período feudal para entrar num período mercantilista, capitalista, e aí de urbanização, de começo e de crescente industrialização. Então as pessoas ali, os proletários, os pobres, eles passam a ser vistos pela sua capacidade produtiva, por aquilo que eles podiam produzir naquela época. Então as pessoas que não tinham tanta produtividade acabavam sendo isoladas, porque além de não produzir, acabavam também por atrapalhar a ordem social que existia naquele momento. Então nesse momento surgem os hospícios, né? Os sanatórios passam a ser lugar para os loucos, e ali você vai ter, durante ali alguns séculos, já esse movimento de isolamento desse louco e esse tratamento um pouco menos humano ainda, porque antes o louco convivia entre a sociedade e agora ele passou a ser isolado. Até que ali no século XVIII, quase no século XIX, você vai surgir com a medicina psiquiátrica especificamente, quando um médico alemão chamado Emil Kraepelin, ele vai desenvolver aquilo que a gente chama hoje de uma certa... Ele vai catalogar as psicopatologias e ele vai desenvolver o conceito de demência precoce, ou de dementia precox, que era o conceito latino, que originou a esquizofrenia posteriormente por meio de outro médico, que era o Bleuler, que vai acabar influenciando bastante aí no estudo tanto da psicanálise quanto da psiquiatria e de algumas noções ali de saúde mental. Então a esquizofrenia ela vai surgindo nesse contexto. Antes ela sai ali de toda essa noção histórica de loucura, a loucura vai sendo catalogada como algo ruim, como algo improdutivo, contraproducente. Ela vai sendo isolada até o momento em que ela assume uma explicação que não é mais mitológica, não é mais religiosa, mas é uma explicação biomédica, uma explicação psiquiátrica. E a partir aí do século XIX é que você vai ter o conjunto de explicações biomédicas para a noção da loucura. Deixa de haver os rituais, pelo menos com a intensidade que existia naquela época, e passa a ter uma interpretação aí médica, uma interpretação de patologia, não mais uma interpretação espiritual, ok?
Aí depois com os teóricos da psicologia, que vai nascer aí a partir de 1879, você vai ter trabalhos ali com os discípulos de Wundt, você tem os trabalhos clássicos aí a partir de Freud, a partir de 1900, 1905, 1915, trabalhos na área de psicanálise, e aí depois você vai ter um boom aí de pesquisas, de estudos a partir de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial aí, que esses estudos em psicopatologia vão surgir com um pouco mais de força, embora tenhamos também estudos clássicos aí na década de 30 também, com alguns autores que eu vou trazer para vocês aí também, tá bom, pessoal? Então, a esquizofrenia surge em todo esse contexto histórico, ela precisa ser entendida. Por quê? Para a gente não incorrer nesses mecanismos aí de segregação, de isolamento. Por isso que hoje uma das coisas que a psicologia é mais comprometida também é com essa luta antimanicomial, de não tratar a psicologia simplesmente por um lado biomédico, mas também entender o aspecto cultural, o aspecto social, a formação social da esquizofrenia. Tanto que antigamente a forma como o comportamento esquizofrênico se dava era de, sei lá, pessoas que falavam que o demônio estava vindo, que as pessoas seriam amaldiçoadas, conversavam com os animais, com os gatos. Daí que você tem aquela imagem clássica da bruxa, do feiticeiro, que conversava com os animais, que encantava os gatos e etc. Hoje, se você vai numa clínica psiquiátrica, num hospital psiquiátrico, ou mesmo vê alguma pessoa com comportamento paranoico aí na comunidade, você vai ver que eles vão estar falando de alienígenas, de chip que controla, de controle remoto, de alguma coisa que tem muito a ver também com tecnologia. Por quê? Porque tanto o delírio quanto a alucinação também se constrói nesse ambiente cultural, social, e é preciso que a gente entenda esse contexto histórico, cultural, para entender tais comportamentos. Então, no século, sei lá, no século XIV, ali na Idade Média, século XII, era impossível você pensar em chip extraterrestre, porque você não tinha essa compreensão cultural. Você tinha compreensão de espíritos malignos, de demônios, o que quer que seja, que ainda hoje é muito presente também na construção do delírio e da alucinação, mas hoje nós já temos novos elementos, como os elementos tecnológicos, os elementos aí de guerra, por exemplo, pessoas que acham que são Napoleão Bonaparte, que acham que são Osama Bin Laden ou qualquer coisa desse sentido, certo? Então a gente precisa entender historicamente, porque o nosso comportamento também é um comportamento histórico e assim a gente pode compreender a atualidade dele. Tá bom, pessoal? Fiquem para a próxima aula que nós teremos conteúdo muito bacana. Peço para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever aí no nosso canal para ficar ligado nas novidades do nosso mini curso sobre esquizofrenia, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.